Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Benzedor, Falas de um Remanescente. Aqui quem fala é o Pedro, e no episódio de hoje convido o Benzedor para a gente conversar a respeito de um dos principais males dessa era que acaba afligindo pessoas de todas as idades, a depressão. Uma doença muito séria, mas que não se resume somente à carne. Gratidão ao grande pai, à grande mãe, aos mentores luminosos, a ti Benzedor por mais essa oportunidade, esse novo episódio do podcast. E abrimos com a seguinte pergunta: o que é de fato a depressão em uma pessoa, Benzedor? A bênção ao grande pai, a bênção à grande mãe, aos mentores sagrados e luminosos da casa. A gratidão a ti, repórter, por mais esse podcast, por mais esses minutinhos, esse tempo de aprendizado, de esclarecimento. Um abraço a todos e todas e luz divina a todos nós. Repórter, ao ver do benzedor, dentro do pequeno conhecimento do benzedor, eu te diria o que dizem lá atrás aqueles que eu sigo, outros e outras benzedores e benzedoras de outrora. Depressão é a doença da alma, é a alma que está doente. E a alma estando doente, nosso físico também está comprometido. E por que, Benzedor, que a depressão carrega esse nome de doença da alma? Repórter, carrega esse nome porque realmente é a alma que está doente. É a alma que está aflita. É a alma que está necessitada. Hoje nós damos esse nome, diria assim, pseudônimo, de depressão. Mas lá atrás, o nome verdadeiro era doença da alma. Como já foi avisado, alertado para esse benzedor há muito tempo, que o ano 2024, 2025 e 2026 é o auge dessa enfermidade, né, repórter? Então, para mim não é novo, mas é um mal que está a cometer pessoas de todas as idades. É muita tecnologia, é muito deixar de aprender, de crescer. Olha, ensinamentos antigos, hoje a maior parte não dá mais importância, né, repórter? Por dizerem que está totalmente ultrapassado. A fé, a verdade, o respeito, isso estará sempre em evidência. Nunca estará ultrapassados. Mas doença da alma, repórter, por quê? Porque a depressão é uma doença também trazida por espíritos desencarnados. Tanto é que onde ela existir, onde tiver um irmão, uma irmã depressivos, ali ele está cercado e rodeado por espíritos também obsessivos e depressivos. Perseguições de outras, diria assim, de outras existências, de outras épocas, de outras experiências. E, Benzedor, o que leva uma pessoa a contrair esse tipo de doença? Quais são as portas de entrada para isso? Repórter, o benzedor te diz assim, a principal porta, que nenhum de nós estamos livres, né, repórter, desse mal. Mas a principal porta, o desequilíbrio. Nós somos seres espirituais passando por experiências
terrenas, carnais. Isto o benzedor vem dizendo assim há vários episódios do nosso podcast, né? Repórter, se somos seres espirituais, quando nós não cuidarmos, quando nós descuidarmos do nosso lado espiritual, nós abrimos portas para quem? Para o mal agir e semear más sementes em nosso íntimo. Hoje, o benzedor pergunta assim: o simples ato de rezar, de orar, quantos traz e quantos tem? É raríssimo, repórter, até porque me chegam com problemas, com certas dificuldades. O benzedor pergunta: tu reza? O senhor, a senhora, ou o menino reza? Benzedor, nem sei como é que se faz. E aí o benzedor pergunta: uma Ave Maria? Não sei. Um Pai Nosso? Também não sei. Um Santo Anjo? Também não sei. Aí fica fácil para depressão e esse tipo de mal agir em nosso íntimo. Nenhum espírito obsessor, nenhum espírito depressivo do outro lado da vida gosta da reza, da prece e da oração, porque a reza, a prece e a oração são remédios salutares para todos os males. Repórter, e a casa, o ser que faz a prece e a oração de coração e com amor, a luz dá o resultado, a luz traz o resultado esperado. É claro que não é só isso, é um conjunto, né? É um conjunto. A caridade, nós nos importarmos com o outro, nós servirmos, nós ajudarmos, nós estendermos a mão. O benzedor sempre conversa, independente de religião, de credo, de crença. Repórter, todos nós estamos passando de passagem pela terra para servirmos. Quando nós não servimos ao outro, a nosso próximo, a vida vê que nós não servimos para viver. E benzedor, falando nessa função assim das pessoas não saberem nem rezar mais muitas vezes, me lembra o fato de que antigamente nas escolas era ensinado a rezar, tinha esse momento, coisa que hoje em dia já não tem mais. Seria esse um dos fatores para as crianças muitas vezes também terem depressão? Porque a gente vê aí crianças com idades mínimas assim, muitas vezes já depressivas. É também um dos fatores, né, repórter, como eu bem disse recém, né? Aquele mal que não existe remédio, repórter, costumam os sábios, os espíritos de luz, dizerem assim: já está remediado. E a depressão, que é o tema que estamos a conversar, a falar, é um mal que mingua, é um mal que corta a missão de quantos irmãos e irmãs todos os dias. Sim, tem crianças que já passam por esse mal, né? E o benzedor diria assim: repórter, tem que buscar ajuda, sim, mas a ajuda ela está também internamente. Quando temos fé, quando buscamos a fé, repórter, ela nos dá solução e remédio, bálsamo para tudo. Agora, se botarmos na nossa mente, na nossa cabeça, aquilo que a medicina não consegue curar, aquilo que a medicina não consegue resolver, que nada nem ninguém mais conseguirá, bom, daí, repórter, nós fizemos a nossa escolha. Nenhum mal é supremo, nenhuma enfermidade é suprema. Estamos a caminhar para a nova era. E a vida cada vez dará sua cartada certeira e nos mostrará cada vez mais aquilo que o ser humano não pode resolver. Cristo pode, sempre pode. Mas não é só o outro buscar a ajuda para o depressivo. Os depressivos também têm que se ajudarem, repórter. Eles também têm que crerem, eles têm que quererem.
Eles têm que fazer por onde? Eles têm que correrem atrás. Porque é por graus, né? Quantos têm essa enfermidade e nem demonstram? Mas se a gente prestar atenção realmente, nós veremos os traços, e os traços, eles são visíveis. Por isso que nós remoermos mágoas, repórter, é outra porta de entrada. Não existe perder, existe livramento. Quantos casos eu vejo, se o benzedor vê, porque fulano saiu da minha vida, eu não consegui mais me recuperar. Porque fulana saiu da minha vida, eu não consegui mais me recuperar. Repórter, é uma escolha também tua. A vida segue. Por mais doloroso que seja a nossa caminhada, a vida sempre segue seu curso como um lindo rio. Agora, se nós darmos força para aquele problema e esse problema ser maior do que a nossa fé, óbvio que ele se transformará assim, de uma chuva ele passará a ser uma tempestade. E a depressão é isso. O depressivo também tem que se ajudar e querer vencer. Aquilo é um mal que está a lhe acompanhar ali momentaneamente, é um mal que não nasceu com si. Então aquilo que não nasceu conosco, repórter, não é nosso, não podemos pegá-lo. Benzedor, e um outro fator assim, enquanto o senhor fala que me remeteu, em outros episódios a gente já conversou a respeito da depressão ser também fruto da não aceitação de algo, né? E esse não aceitar, essa inconformidade, por que ela acaba desencadeando essa depressão muitas vezes? Repórter, eu diria o porquê desencadear a depressão. Quase na maioria, na totalidade dos casos. Estamos num mundo de expiações, de provações, de deveres, de responsabilidades. Estamos num mundo que nem tudo é cor-de-rosa. Estamos aqui para aprender, para crescer e também para tropeçar. Somos falhos, não somos perfeitos, mas não estamos a passeio e nem para nos dar bem sempre. É como o benzedor ensina. Cada pedra, se soubermos jogar, se soubermos trabalhá-la, cada pedra em nossa jornada pode ser um degrau. Então, o não aceitar, repórter, é a porta e a origem para muitos dos males de nossa alma. Temos que aceitar, sim, não vou dizer que o meu tempo seja o mesmo teu, que o teu seja o mesmo do vizinho, não. Cada um de nós temos o nosso tempo. Mas temos que aceitar, temos que reconsiderar, temos que aprender assim muitas vezes, temos que baixar a cabeça. Muitas vezes temos que engolir certos sapos, grandes sapos, que ficam entalados na nossa garganta por muito e muito tempo, mas uma hora ele tem que descer, ele vai descer porque ele não nasceu ali. Repórter, vou te dizer um caos que aconteceu com o benzedor. Uma certa feita, isso anos atrás, eu não era nem pai ainda, e fui procurado por uma senhora muito querida, muito, diria assim, serviçal. Estava sempre pronta para ajudar, para servir o próximo. E já nessa época já me chamavam de benzedor, repórter, e ela me encontrou, foi até minha casa, me pediu ajuda, me explicou que tinha recebido certas informações do benzedor, de uma amiga, e que essa amiga tinha sido muito ajudada pelo benzedor. Mas aí o benzedor diz assim, a bondade dessa amiga foi ajudada pelo grande pai, a grande mãe e os mentores. Muito pouco do benzedor. A repórter, ela sentou, chorou, desabafou e disse para o benzedor, meu marido está com a doença, benzedor, a doença da alma. Já levei ele ao doutor, já consultei, mas não tem mais dinheiro para pagar a consulta, e cada dia ele está pior. Benzedor, ele nem banho mais toma, ele não sai mais do quarto,
não quer mais trabalhar e, para piorar, começou a beber, não se alimenta. E assim estava tudo bem, estava tudo em paz, estava tudo tranquilo, de uma hora para outra. Repórter, o mentor ali presente, escutando. Daqui a pouco mais o mentor deu a orientação. É claro, por isso que o benzedor diz assim, cada caos um caos, né? Eu só estou dando um exemplo de um. O mentor disse-me assim para dizer para ela, diz para essa filha ela trazer uma roupa dele, uma roupa que ele tenha dormido, uma camisa. Me trazer e fazer assim, imediatamente ela sair daqui, com pensamento no Papai do Céu, chegar lá, conversar com ele e fazer ele tomar um banho gelado. Nada de banho quente, um banho gelado. E pensar bem no alto e em nós. Depois disso, depois que ele tomar esse banho gelado e ela com fé, ela conversar o que foi passado para ela, no outro dia ele já vai começar a trabalhar e vai esquecer tudo isso. Boa vontade e querer será o remédio. Repórter, e aí eu disse para ela, ela me disse assim, mas ele nem banho quer tomar, benzedor, que dirá gelado. E o mentor me disse mais uma vez, repórter, ele vai tomar. Só diz o remédio e ele vai tomar. Ela saiu, agradeceu, já mais faceira, já mais tranquila. Repórter, e não tem como esquecer isso. Ela voltou 15 dias depois, uma outra mulher. Me disse assim, benzedor, eu não vim naquela mesma semana porque eu queria ver até onde iria durar. E sempre rezando e pedindo que durasse para sempre. Ele voltou a ser o homem que sempre foi. Então, a repórter, benzedor, tem que te dizer assim, a fé pode tudo. Nós podemos muito, mas não podemos tudo. E a fé pode tudo. Pois é, benzedor, o senhor falando isso, né? Muitas pessoas com depressão, elas perdem ânimo, elas perdem vontade de fazer as coisas como o senhor acabou de falar. Por que esse ânimo justamente é atacado, essa vontade de viver é atacada? Simplesmente, repórter, o ânimo é atacado, a vontade, pelo simples e principal fator, o obsessor que está junto daquela pessoa o quer fora do físico. O quer a sua morte, a sua passagem, ou quer cortar sua missão na terra. Se a missão é de ser marido, pai, trabalhador, pessoa de bem, porque todos nascemos para isso, né? Nós aqui nos desviamos. Se nossa missão é para ser até os 70 anos, aí o mal acomete com 30, com 20, com 40. E esse mal der certo e ceifar-nos nossa passagem por aqui, quanto tempo de atraso, quanto tempo de sofrimento, repórter. E todo obsessor é sempre um inimigo. Todo depressivo e toda depressão deriva de um ou mais espíritos. No momento, né, entendendo pelas suas falas que enquanto uma pessoa está depressiva, a vibração dela acaba baixando a ponto dela se conectar com esses obsessores. E esses obsessores sugando ela, né, tirando essa vontade, esse ânimo, enfim, buscam a partida, antecipar a partida dessa pessoa. E o que desencadeia isso são vários fatores, dependendo de caso a caso. O senhor mencionou ali que muitas vezes as pessoas estão muito apegadas ao material, por exemplo, ao ouvir metal, entre outras coisas, deixando de lado a vida espiritual, o cuidado com o espírito, e acabam abrindo ou escancarando a porta para que isso se instale, para que essa doença se instale. Então a luta para essa pessoa sair disso, conseguir vencer essa doença da alma, é não somente ter a sua vontade melhorar, o seu ânimo, buscar correr atrás, mas também lutar contra vontades que não são suas. É saber diferenciar esses dois pontos. Realmente, uma parte é assim mesmo, repórter. E
entendermos, compreendermos que todos nós temos uma jornada aqui na Terra. Entender que temos que estender a mão, entender que, repórter, temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos, que não devemos julgar nem prejulgar, que não devemos atirar a primeira pedra em ninguém, que devemos cuidar nossa vida e não a do vizinho, a do outro. E quando fizermos, que seja para ajudar, para contribuir. Tudo isso são portas que abrimos, repórter, para esse mal chamado depressão, que não devemos ser materialistas, que filhos, mães, pais, tios, avós, que entes queridos, todos nós temos a nossa hora. Uns é mais cedo, outros é mais tarde, que também temos que aceitar. Temos que aceitar que o inimigo parta, mas também temos que aceitar que o amigo, que o irmão, que a boa esposa, que o bom esposo, que o bom filho também vai partir, e tudo que nasce morre. Se nós nascemos, se nós temos a data de nascimento, todos nós também temos a data de partida, ou, resumindo, a data de falecimento, mas que o falecimento é só do físico. Essa é uma grande... E essa parte aí é uma grande porta, assim, que eu vejo em muitos. Repórter, assim, por eles mesmos me dizerem assim, outras vezes por me ser passado, por alcançar. Essa filha está depressiva porque seu filho partiu. Ela não aceita e não vai aceitar. Desencadeia isso. Repórter, o benzedor está sempre dizendo, é egoísmo nosso. Se um espírito aos 20 anos ele já pagou tudo que tem para pagar, ou ele já concluiu seu trabalho, sua tarefa, aqui no nosso plano, na face da Terra, é egoísmo nosso, porque é nosso filho, nós queremos que ele se vá depois de nós. É egoísmo nós dizemos que a lei da natureza é assim, que vai os pais, os filhos ficam. Nem sempre, né? É da forma que foi escrito, é da forma que nós merecemos. Repórter, o teu trabalho lá na Terra é até os teus 25 anos, tá? Te esforça para cumprir, mas é aos 25 anos. Então, repórter, quando tu fizer 25 anos, tu vais partir. Nós já somos sabedores disso. Está dentro de nós a dormir, e de todos os entes também. Chega na hora, nós não aceitamos. Somos eternos, somos seres espirituais. É só um até logo. Agora, por acreditarmos que terminou, quantos me dizem e quantos a gente vê, repórter dizer assim, nunca mais vou ver meu filho, perdi meu filho, ou perdi minha esposa, acabou. Toda palavra assim, quando nós escutarmos, já podes trabalhar isso. Trabalhou a depressão e trabalhou o não aceitar. Quantas vezes o benzedor vê assim uma mãe depressiva, benzedor, perdi meu filho, não perdesse. Não perdesse. Ele nunca foi teu. Nossos filhos não são nossos. Nossos filhos são filhos de Deus, de Nossa Senhora e da vida. Como vocês também são filhos da vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu nasceu, crescesse, casasse e gerasse família, né? Sim, e teus pais? Nossos filhos, a mesma coisa, repórter. Eles crescerão, formarão suas famílias e seguirão assim a vida, e depois assim os netos, e aí se vai. Então não são nossos. Aí eu digo isso, e para todos que eu digo, e já disse, repórter ali na minha frente, realmente, benzedor, tens razão, a gente que se equivoca, né? Sim, sim, mas tudo isso a gente aprende aos poucos. Então, repórter, é por aí. A não aceitação é o maior fator. E em relação à não aceitação, assim, a gente consegue puxar até outras portas também, né? Que se o senhor puder falar brevemente sobre cada uma delas, assim,
Por exemplo, pessoas que vivem vidas que não são de fato as suas, que vivem pela cabeça dos outros ou que vivem escondidas dentro de uma realidade que não é aquela que gostariam de viver, né? Vivem se escondendo, enfim. Ou então pessoas que se comparam muito com o que enxergam dos outros e acabam não se reconhecendo mais, enfim. Coisas nesse sentido também são portas para a depressão? Repórter, sinto não ter a tua própria identidade, teu próprio pensamento. Tu já é depressivo. Repórter, eu conheço pessoas que há 20 e poucos anos atrás, os mentores me disseram assim, fulano vai sofrer com o mal da alma, com a doença da alma, que não deixa de ser o mal da alma também. E repórter, hoje assim, eu me deparo assim com essas pessoas e hoje estão assim num grau elevadíssimo assim de depressão. Porque lá atrás foi ensinado, foi dito, foi esclarecido, eles acharam que era brinquedo, que era bobagem. Seguiram a cabeça de outros, repórter. Alguns botaram o que tinham fora. Quando tu bota o que tu tens fora, pedir vem. Assim diz os sábios. Quando tu vive, como tu disseste, repórter, uma vida que não condiz com a tua, esse mal te aguarda logo ali. Quando tu vive de aparência, esse mal te aguarda também logo ali. Quando tu não ajuda ninguém, repórter, esse mal te aguarda logo ali. Quando tu julga todos, tudo e todos, quando tu julga filho do outro, do vizinho, esse mal te aguarda logo ali. Quando tu pensa que o teu dinheiro, que os teus bens vão te livrar de tudo e de todos os males, esse mal te aguarda logo ali. Quando tu não tens pensamento próprio, atitude própria, quando tu vai com os demais, ou tu vive para os demais, esse mal te aguarda logo ali. Quando tu traz faculdades mediúnicas que tu te propusesse a trabalhar em prol do próximo e não fazes por qualquer que for a desculpa, repórter, esse mal te aguarda logo ali. Várias vezes tu mesmo me pergunta, né, o que pode acontecer com quem não trabalha em prol do próximo, com quem não dá atenção devida às suas faculdades, entra e sai, não quer mais, ou não quis. Esse mal vai te aguardar logo ali, porque, repórter, muitos perguntam assim, mas nós temos o livre-árbitro, né, benzedor? É certo que sim, todos nós temos livre-árbitro, mas as consequências de nossas escolhas é só nossas. Tu escolhe não trabalhar, não ajudar. O bem te respeita, ele te espera. O mal não pede licença para entrar na tua casa, não pede licença para te entrar no corpo, não pede licença para te entrar na alma. O mal não pede licença para te causar dano, para te inspirar a fazer o erro, para te inspirar a ser boêmio, achar que a noite é tudo, que a bebida é tudo, que o cigarro, que o vício é tudo. Outras grandes portas, repórter: bebida, droga, vício. Outro grande mal, ter muito, bens materiais, e aí acontece uma queda, ou tu perde, ou tu bota fora. Tu vivia de ilusão. Infelizmente, muitos vivem de ilusão e outros copiam os que vivem de ilusão. Qual mal vai te esperar? A depressão? Quando tu não ajuda, quando tu sonega ajuda. Repórter, quando tu tens um cargo elevado e tu pisa em vez de ajudar, tu pisa, tu oprime, tu usa o teu poder para denegrir, para pisar, para machucar, para te valer. O mal que te espera é esse. Então é um conjunto de fatores, né? Repórter, assim, o benzedor não está julgando, eu estou esclarecendo, mas sempre tem uma causa. As leis de causa e efeito. Repórter, há pessoas que não aceitam a velhice. Há pessoas que não aceitam ter 50 anos, 60 anos, 40 anos. Eu aceito a idade que eu tiver. Se me derem menos, que sempre me dão, né, repórter? Para mim não muda nada. Não vai mudar a idade que eu tenho. Se me der mais, também não vai mudar a idade que eu tenho. E eu se preocupo tanto com isso. Repórter, nós somos o que somos.
Estamos para ajudar e, como os mentores ensinam, se nós tivermos tempo para caridade, para ajudar e nos preocupar em ajudar, em servir, repórter, essa porta na nossa alma não se abrirá. E pensando assim nos recursos que a gente tem para fechar essa porta da depressão, né? Seriam, né, a aceitação, conforme o senhor falou. E uma outra questão que me pegou assim, absorvendo as tuas falas, benzedor, é a questão de propósito, de ter pelo que lutar, de buscar algo além do material, né? Muitas pessoas que estão depressivas, me parece que falta para elas essa força, essa vontade de ir atrás de algo. O propósito seria isso? Realmente, repórter. O benzedor lida muito com esses fatores, né? E a todos que passam por esse mal, repórter, existe cura? Sim. Se existe a doença, também existe a cura. E geralmente, a cura está dentro de nós mesmos. Vou te dizer assim um conto, um caos que me aconteceu, repórter. Repórter, uma senhora me disse assim, benzedor, eu quero uma ajuda, que eu vou fazer uma cirurgia de catarata, de uma visão, de um olho só. O outro tá muito bom. E aí foi marcado tudo direitinho, eu quero uma ajuda, uma assistência. Se o senhor puder dos mentores, sim, tá, tranquilo. Me avisa um dia antes, horário certo e pronto. Faz os procedimentos com fé, com confiança e tudo vai dar certo. A repórter, ela fez, o doutor disse para ela que correu tudo bem, tudo em paz. Repórter, e depois de um bom tempo, assim, a gente conversando, né, o esposo dela me chamou e a gente conversando, assim, e ela... porque o esposo estava passando por outras dificuldades e queria conversar com o benzedor. Eu fui até ele e nós conversando. E da dificuldade que ele estava passando, melhorou graças a Papai do Céu e Mamãe do Céu. E aí ela me disse assim, eu perguntei, tudo bem? Não tá bom, não tô bem. Isso já é um fator também da depressão. Quando tu te queixa e te lamenta, quando tu começa a te lamentar, tu já é depressivo. Repórter, quando ela disse isso assim, ele me olhou assim, baixou a cabeça, eu senti vergonha nele. E o mentor assim, me olhou assim e fez aceno com a cabeça, negativo. E eu peguei e perguntei para ela assim, o que acontece, por que não tá bom? Porque o meu olho estou enxergando menos do que eu estava enxergando. Quando eu fui fazer a cirurgia, o doutor disse que ia ficar tudo bem, que eu ia recuperar, ia ficar assim, tudo normal. Repórter, eu tive que vigiar nessa parte. Eu disse assim, fulana, deixa eu te dizer uma coisa. Eu vejo a senhora no centro, eu vejo a senhora em tudo que é lugar, tranquila. Seu ir e vir, tranquilo. E a senhora está me dizendo que está ruim, que não está bom. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu conheço pessoas que foram fazer a cirurgia e enxergavam bem pouquinho. Hoje não enxergo mais nada. 100% de nada. Necessitam sempre de outro, de terceiros, porque não enxergo mais nada. A senhora nunca viu dizer um ditado que diz que em terra de cego, quem tem um olho é rei? Repórter, essa senhora baixou a cabeça, mudou de cor e eu continuei. Com todo respeito, a senhora enxerga... A senhora está me dizendo que enxerga de um olho e meio. E a senhora continua a se queixar. O que a senhora deixa para quem não enxerga nada? Para crianças que não enxergam nada? Para cegos de nascença? Então, senhora, vamos repensar. As palavras têm poder. E se o infinito Pai do alto pesar que a senhora está sendo ingrata e a senhora vir não enxergar nada? Não, me desculpa, benzedor. Nunca mais eu vou falar assim, nem agir assim. Então, repórter, o lamento também é outra grande porta para a depressão.
O benzedor não gosta e não aceita. É como os mentores me ensinam. O lamento, ele é veneno para quem fala e veneno mortal para quem também escuta. E benzedor, para a gente finalizar assim, então, quais são as condutas, além dessas citadas de ter vontade de buscar dentro de si, que as pessoas que estão nesse momento podem fazer para fortalecer ainda mais a sua luta e vencer essa doença da alma? Repórter, eu diria assim, também nós sempre lembrando de que a depressão também pode ser uma provação para nós. Eu conheço pessoas depressivas, repórter, que me foi esclarecido assim, esse espírito aí se impôs essa prova. Filho, aquele filho que está depressivo ali, ontem ele riu, e ele disse que isso era bobagem da cabeça das pessoas. Ele subestimou então hoje, e outros se impuseram também essa prova. E outros é expiação. Às vezes o que tu acha que é bobagem do outro ali, que é fingimento, ou que não existe, pouco depois ou numa próxima tu podes passar por essa expiação, que é para te ver que realmente existe sim e é a doença da alma, mas que podemos vencê-la sim, com a ajuda de Cristo Nosso Senhor e de Nossa Senhora. E tem ainda aqueles também que brincam hoje com a depressão, né? Falando por qualquer coisinha que... tô com isso. Isso é uma... né? Isso é lamentável, né, repórter? Mas toda pessoa, todo ser que assim age, o amanhã ela te aguarda. E outro fator, repórter, muito importante, depois da fé, da oração, da caridade, da ajuda, de se importar em ajudar, em servir, que nem Chico Xavier sempre ensinou, aqueles que têm esse mal da alma, vão servir, vão ajudar num presídio, numa penitenciária, num orfanato, num abrigo de necessitados, e verão lá problemas bem maiores do que os de vocês. E aí vocês, meus filhos, ficarão envergonhados com a realidade e deixarão a depressão da noite para o dia. Ajudem, servem, estendam a mão, sejam úteis e verão que a vida dará uma nova cartada. Depois disso, o repórter também tem nossos animais de estimação. Eles lutam contra toda e qualquer depressão. Eles nos trazem alegria, eles nos trazem afago, eles nos dão carinho, proteção e luzes e energias salutares. As plantas, as ervas, os verdes, os lugares de natureza, repórter. Então, assim, temos um conjunto de remédio para esses males. Se a medicina do homem que é limitada, sim, mas existe uma outra medicina, a medicina astral, que aquilo que a terrena não pode, a astral pode. Então, repórter, é o que o benzedor pode esclarecer nesse momento sobre a depressão. Ela é sim a doença da alma porque tem um conjunto de fatores. Nossos tropeços, nossos males, nossas dívidas, nossas descrenças e obsessores. Toda casa que existir um irmão, uma irmã que passa pela depressão, existe a obsessão. Existe espíritos desencarnados obsediando esse irmão e essa irmã. E daí temos que abrir os olhos também para esse lado. Nesses causos é necessário buscarmos orientação. Olha, eu dei o exemplo desse senhor que tinha ido para a cama, nem banho, nem comer mais nada, só bebida. Uma simples e poderosa sugestão de um mentor, ele nunca mais voltou a cair no buraco que estava. Que não quer dizer que para todos será simples, né, repórter?
cada caos, um caos. Nós temos que ajudar, buscar ajudar sim, mas quem tem maior poder para se ajudar é nós mesmos, é si mesmo. Temos que querer viver, querer escolher a vida, saber que a vida é cheio de altos e baixos, e não é só para o Ailton, para o benzedor, para o repórter, para o vizinho. Todos nós temos altos e baixos, todos nós somos seres humanos, seres espirituais passando por experiências carnais. Então eu agradeço ao grande pai, à grande mãe, aos mentores e mentoras salutares por nos dar tempo para mais esse podcast. Grato a ti, querido repórter, a todos e todas. Espero ter contribuído para ajudar, servir, e um axé e luz divina para todos. Gratidão, grande pai, grande mãe, aos mentores luminosos, gratidão a ti, benzedor, por mais esses esclarecimentos, gratidão à nossa audiência que nos escuta e que também nos ajuda compartilhando essa semente de luz. Que a luz divina esteja sempre com vocês e até mais.